Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu quero apresentar uma forma maravilhosa para se rezar o rosário. Um modo que se obtém o máximo de eficiência na oração do rosário. Ainda mais chegando o maravilhoso mês do rosário, para que nós possamos ficar firmes nessa prática maravilhosa que é o rosário e carregarmos por toda a nossa vida esta oração que é tão preciosa. Este modo de rezar foi apresentado pelo grande padre Roio Marim, que está aqui neste livro, A Virgem Maria, da editora Magnificat. É um jeito maravilhoso, eu não conhecia, conheci recentemente, e ele realmente é um jeito incrível, muito diferente, e que você consegue concentrar muita atenção e obter diferentes graças por meio dele. E que jeito que é esse de se rezar essa oração tão maravilhosa que é o rosário? O rosário é uma oração que a gente tem que rezar diariamente. E até aqui, antes de falar sobre essa forma, eu deixo como sugestão, como estamos nos aprofundando no rosário, é muito importante também conhecermos mais sobre o rosário. Então aqui embaixo eu vou deixar um PDF que tem meditações para todos os dias no mês de outubro, para que todos os dias possamos estar lendo, conhecendo mais o rosário, para cada vez aumentar o nosso amor pelo rosário e a gente rezar com mais devoção. Então, quem puder imprimir o livro, quem quiser utilizar pelo celular, pelo computador, também divulgar é muito importante. São meditações simples, para todos os dias a gente crescer mais no nosso amor ao Santo Rosário. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre o modo que o Roio Marim explicou para que nós pudéssemos rezar o rosário com o máximo de eficiência, para alcançarmos todas as graças do rosário. Porque muitas pessoas reclamam, mas eu não consigo as graças para a minha vida, espirituais, materiais. Por que eu rezo, estou rezando? Porque não basta você rezar, é preciso rezar bem, A força da oração está de acordo com o modo com que nós rezamos. Então aqui estão algumas dicas iniciais. Primeiro, o padre Roio Marim, ele diz que é preciso rezar o rosário de modo digno. O que seria modo digno? Ter um decoro. Rezar de um modo digno, se possível, rezar de joelhos. Se possível, ir numa igreja, maravilhoso rezar diante do sacrário. Isso, inclusive, dá indulgência plenária, é possível lucrar indulgência plenária. Mas caso não seja possível ir na igreja, reze diante de uma imagem. Faz toda a diferença você rezar diante de uma imagem. Tem um altarzinho na sua casa com uma imagem de Nossa Senhora, uma foto. Faz toda a diferença com o Sagrado Coração de Jesus, com São José. Acenda uma vela, coloque uma flor. Tudo isso eleva ainda mais não só o nosso corpo, mas o nosso espírito. E aí estamos rezando, se possível de joelhos, caso não seja, reze de sentado, com uma postura digna, ou então andando mesmo, mas evitar a todo custo rezar deitado. Evitar rezar deitado, isso é importantíssimo. Claro, casos de doença excepcionais é uma coisa. Mas a quem puder rezar de joelhos, se não puder, sentado. Ou então, andando, divagando, contemplando a natureza, também é muito positivo. E além disso, é preciso ter um modo muito atento de rezar. O Roio Marim fala que é preciso a gente não se distrair. No caso aqui, ainda mais nesse tempo de tecnologias que nós vivemos, quando for rezar, eu vou rezar o meu Santo Terço. Afaste celular, WhatsApp, Instagram, YouTube, notificação, evitar ao máximo as distrações. Isso é importante. Agora vamos ver qual que é o modo que ele ensina. E ele nos mostra, e aqui é uma sugestão minha. Então agora parênteses, Eu considero que ajuda muito quando nós temos um terço piedoso. Eu considero que isso ajuda bastante. Porque tem uns terços tão pequenininhos, tão simplinhos, que quando a gente tem um terço piedoso, bonito, que facilita a oração, tem espaçamento, fica muito mais fácil de rezar. E isso ajuda, porque nós somos
dos sentidos. Então, tudo que é relacionado aos sentidos tem uma interferência. Eu considero muito importante um terço que a gente tem, até porque quando a gente reza com o terço, aumenta-se essa indulgência. Então, se você puder, né? Mas eu vou rezando de cabeça, eu vou rezando nos dedos. Claro, se não tiver como é uma coisa. Mas se tiver como, né? Você adquirir um terço piedoso, isso ajuda muito. Ajuda muito. Né? Não é uma condição obrigatória, mas se ganha indulgência quando se usa um terço, né? Abençoado, se recebe graças a mais. E nós nos concentramos. Então, vamos falar agora, né? De que o padre Royal Marin nos ensina. Ele nos ensina, né, que o rosário, nós, quando rezamos o rosário, nós temos dois tipos de oração. A oração vocal e a oração mental. Quando estamos rezando o rosário, nós temos oração vocal e oração mental. Né? Qual que é a diferença? Oração vocal é aquele que nós usamos a nossa voz. Então eu estou rezando, né? Ave Maria, é uma oração que eu estou preocupado com essas palavras que eu estou pronunciando, né? Ave Maria, cheia de graça. Essas palavras em si, o Senhor é convosco. Esta é a oração vocal, aquela que é a nossa voz. Nós estamos dizendo essas palavras. Mas também existe a oração mental, que é aquela que eu vou mentalizando, eu vou pensando, eu vou meditando. Então, por exemplo, eu vou rezar o terço. Primeiro mistério gozoso, anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Então eu tenho a oração mental. Eu vou rezando e eu vou pensando nisso. Né? O arcanjo Gabriel, a Nossa Senhora, e ele como mensageiro de Deus, veio até Nossa Senhora, toda pura, toda humilde. E a partir daí eu vou fazendo meditações, pensando nas grandezas de Nossa Senhora, pensando no exemplo que é Nossa Senhora para a minha vida. E eu vou meditando, né? Segundo mistério gozoso, visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Aí eu vou pensando, Nossa Senhora mesmo, tendo concebido em seu ventre Nosso Senhor Deus, mesmo assim ela se dispôs a visitar Santa Isabel. Quanta caridade tem Nossa Senhora, viajando uma longa distância, um percurso desse, mesmo grávida, como que Nossa Senhora é solícita, como ela desde sempre preocupada com as almas, querendo o bem. E eu vou meditando. Isso é oração mental. Então existe a oração vocal, que são as palavras, né? Ave Maria, Pai Nosso que estais no céu. E tem a oração mental, que eu vou pensando, eu vou meditando nos mistérios. E o Padre Royal Marin, ele fala, a nossa oração do terço, para ser muito eficiente, ela tem que ter oração vocal e tem que ter oração mental. E o Royal Marin, diferente de outros autores, ele é um grande padre, um grande teólogo. Ele ensina da seguinte forma: quando às vezes a gente tenta misturar, a gente não consegue ter o maior proveito possível. A gente não consegue aproveitar tão bem. Se eu começo a rezar Ave Maria, eu tento concentrar na Ave Maria, cheia de graça, e ao mesmo tempo eu vou meditando. Olha, o terceiro mistério gozoso, o nascimento do menino Jesus. Então eu estou rezando Ave Maria, mas aí eu paro e eu vou tentar meditar um pouquinho, né? Nosso Senhor nascendo por nós, pela nossa salvação, e o amor que Ele tem por nós, Nossa Senhora e São José, toda a humildade deles. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensar na oração vocal e pensar na oração mental. Então, o que o Padre Royal Marin ele dá como sugestão, que eu achei uma sacada maravilhosa. Conheci agora, esse ano. Ele fala o seguinte: como que a gente vai rezar o terço? A gente tem que ter a oração vocal e a oração mental, mas de forma separada, porque a gente consegue aproveitar o máximo de cada uma delas. Então ele fala, vamos começar pelo Pai Nosso. Né? O terço consiste em 5 mistérios, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Glória. O Pai Nosso, quando você for rezar o Pai Nosso, reze o Pai Nosso só com a oração vocal. Não pense em mais nada. Pense no significado, saboreie as palavras do Pai Nosso. A oração vocal, então. Você vai rezar, então, o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, mas você não vai pensar em nada disso. Você vai se concentrar no Pai Nosso, na oração vocal. Então eu vou rezar Pai Nosso. O que significa, né? Eu vou rezando Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Deus é mais do que somente o nosso Deus. Ele é nosso Pai.
que significa isso? Ter Deus, Criador do céu e da terra, como nosso Pai. E eu vou pensando, né? Santificado seja o vosso nome. E eu vou me concentrando nessas palavras. Eu vou saboreando essas palavras, a oração vocal. Pai nosso que estais no céu. E eu vou contemplando cada uma das palavras. E aí depois eu vou para as 10 Ave-Marias. Vou para as 10 Ave-Marias. E o Padre Royal Maria, então, ele divide. Você tem que rezar a oração vocal, é a oração vocal. E oração mental é a oração mental. Então, para a oração vocal, eu vou rezar as 3 primeiras Ave-Marias. Então, as 3 primeiras Ave-Marias, eu vou rezar com a oração vocal também, nas palavras. Somente nas palavras. Ave Maria, cheia de graça. O que significa que Nossa Senhora é cheia de graça? Qual que é a força que tem eu dizer que Nossa Senhora é cheia de graça? E eu vou pensando nas palavras. O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Então eu vou saboreando as palavras. Das 3 primeiras Ave-Marias, eu vou pensando. Rogai por nós, pecadores. Eu preciso da sua oração, Nossa Senhora. Eu preciso da sua intercessão para a minha vida. Agora e na hora da minha morte, que é a hora mais decisiva, que é onde o destino da minha alma vai ser selado por toda a eternidade. Então eu vou pensando nas palavras. Segunda Ave Maria, eu vou rezando a oração vocal e pensando nas palavras da Ave Maria. Terceira Ave Maria, mesma coisa. Então essas 3 Ave Marias são só oração vocal, somente as palavras da Ave Maria. Depois as próximas 3 Ave Marias, então essas 3 Ave Marias são oração vocal. Depois essas 3 Ave Marias eu vou dedicar para a oração mental. Eu vou pensar no mistério que eu estou contemplando. Então eu vou pensar, agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu vou começar a meditar. Então agora eu não vou me concentrar nas palavras. Eu vou rezando, mas enquanto isso eu vou meditando nessa cena. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus que levou seus discípulos, mas eles estavam dormindo, se sentindo abandonado. Ele, antes dos derradeiros momentos da paixão, Nosso Senhor, vendo tudo o que ia acontecer, todos os pecados que iam ser cometidos, os pecados que eu cometeria, e mesmo assim disposto a encarar tudo que viria pela frente, por o amor de cada um de nós. Então eu vou pensando nisso, eu vou pensando na cena do mistério. Então eu vou pensando em cada um dos mistérios, eu vou pensando em cada uma das cenas e eu vou meditando sobre isso. Então, o Pai Nosso é a oração vocal, a gente vai meditando cada palavra do Pai Nosso que estais no céu. Depois, as 3 primeiras Ave Marias, eu vou meditando em cada uma das 3 Ave Marias as palavras da Ave Maria. Depois, as 3 Ave Marias seguintes, eu vou pensando na cena do mistério que eu estou contemplando. E, por fim, as últimas 4 Ave Marias, então as 3 primeiras Ave Marias para as palavras da Ave Maria, as 3 Ave Marias seguintes para o mistério que está sendo contemplado, e as últimas 4 Ave Marias eu vou pensar, e aqui é que é legal esse método, porque nós utilizamos de um modo muito completo o rosário. Usamos a oração vocal, usamos a oração mental e agora procuramos tirar frutos dessa dezena. Então, por exemplo, eu vou começar a pensar quais frutos eu preciso para a minha vida, para eu pedir naquele mistério. Então, em cada um dos mistérios, eu vou começar a pedir para a minha vida, o que eu necessito. Então, na agonia, primeiro mistério é doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. O que eu preciso? Jesus, que eu nunca vos abandone, me dê força com a sua graça, eu sou fraco, mas me ajude a ter fortaleza para nunca vos abandonar, eu sei das minhas fraquezas. Então a gente vai pedindo, Jesus, que eu possa ser sempre um consolador seu, assim como vós recebestes o anjo consolador, que eu em minha vida eu possa também ter a vossa graça para estar sempre te consolando, para estar sempre reparando os meus pecados que eu vos fiz sofrer neste momento da agonia. Então eu começo a pensar para a minha vida, o que eu preciso deste mistério específico. Então é muito prático. Então eu começo a pedir por Deus, a graça de Deus para a minha vida, por intercessão de Nossa Senhora, aquelas graças de cada mistério. Então, como eu estava falando, primeiro mistério gozoso. Nossa Senhora, vós que foste tão humilde, tão pura, a ponto do anjo vir até vós, trazer a boa nova, que eu também tenha essa humildade, eu preciso tanto, eu começo a pensar,
as vezes que eu não fui humilde, como eu preciso ser, como eu preciso lidar com a humildade em minha vida, como eu preciso ser mais puro, né? O segundo mistério gozoso, como eu preciso ser mais caridoso. E eu começo a pensar na minha vida, o que eu preciso mudar, pedindo as graças de Deus, as luzes de Deus, para conseguir ter essa mudança na minha vida. E aí acabou, né, as 10 Ave Marias, eu rezo Glória. O Glória, né, o Padre Royum Maria ensina que nós devemos fazer o Glória muito devotamente. Não pensar em nada, em nenhum mistério, apenas dizer Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como muito piedoso e fazer inclinação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esse método, né, até o Padre Royum Maria diz, pode parecer que seja um pouco complicado no começo, pode parecer que seja um pouco difícil, mas não é. É questão de prática. Conforme nós vamos levando a sério e treinando e tendo constância, ele vai se tornando um hábito e vai sendo muito eficiente, muito proveitoso. O Padre Royum Maria diz o seguinte: rogamos que tente por algum tempo, com toda seriedade, esse procedimento. Então ele está rogando para que a gente tenha seriedade nesse procedimento, porque ele sabe que quando a gente rezar dessa forma, a gente vai estar conseguindo de modo completo as graças do Santo Rosário. A gente não pode desanimar, mas é muito difícil. Não, é questão de treino, de se habituar uma vez, duas vezes. Depois que se acostumou, vai se tornar muito fácil, vai se tornar muito simples. E esse método é excelente porque a gente vai ter oração vocal, vai ter oração mental e a gente vai conseguir tirar frutos para a nossa vida. Então, né, relembrando, vai rezar o terço, modo digno, postura, atenção, então sem celular, sem televisão, né, sem nada que possa dispersar. E aí a gente vai rezar um Pai Nosso, pensando nas palavras do Pai Nosso que estais no céu, nas palavras. Depois, as 3 primeiras Ave Marias, pensando nas palavras, Ave Maria, cheia de graça, o que significa cada uma dessas palavras, as 3 primeiras Ave Marias. Depois, as outras 3 Ave Marias, e eu vou pensar no mistério que eu estou contemplando. Então, eu vou pensar no mistério que eu estou contemplando. Então, por exemplo, flagelação. Segundo mistério doloroso, flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou começar pensando, né, em Jesus sendo flagelado. O que Jesus teve que passar por nosso amor, para nossa salvação. Sendo chicoteado, sendo flagelado, imaginando a cena e tentando imaginar o sofrimento de Jesus, o que ele passou por nós. E depois, nas últimas 4 Ave Marias, algum fruto que eu posso tirar para a nossa vida. Então, durante a flagelação, Jesus estava purificando a nossa carne, purificando nossos instintos, purificando a nossa vida. Então, eu penso o que eu preciso purificar na minha vida, pedindo a pureza para a minha vida. E aí eu começo a meditar nos frutos que eu preciso tirar deste mistério. E, por fim, um glória muito devoto, sendo dito com muita atenção, com muita piedade e também com os gestos necessários. E deste modo, nós temos o que o Padre Royum Maria explica como o método mais proveitoso para se rezar o rosário. Eu particularmente não conhecia. Se alguém conhecia, deixa aqui embaixo. Tem vários modos, né, de rezar o Santo Rosário, tem das cláusulas, tem o método de São Luís, Maria de Montfort, mas eu particularmente achei esse método muito completo. Eu achei que é um método que te deixa muito focado e que faz com que você realmente, quanto mais atenção, né, mais concentração, mais piedade você tiver, mais graças você vai receber. Então é um jeito de a gente receber muitas graças por meio do Santo Rosário. Se você quer se aprofundar no Rosário, baixe aqui o e-book, todos os dias com uma meditação diária para o mês de outubro. Todos os dias uma meditação para a gente amar mais o Santo Rosário. E se você gostou do vídeo, compartilhe, para que mais pessoas a gente possa estar cada vez rezando o Santo Rosário com mais amor. Salve Maria, salve José.